E aí, tudo bem? Espero que sim. Se você chegou nesse vídeo aqui agora, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar para você detalhes dos parâmetros do robô SETS Pro 2024. Tá? Até agora nós mostramos como fazer um backtest otimizado, nós mostramos estratégias e nós mostramos o último modo de negociação, que é o modo FIMAT, que nós implementamos nessa versão do SETS Pro. Mas aqui agora nesse vídeo eu quero que você tenha atenção, que você tire um tempo, porque eu vou detalhar para você os principais parâmetros, tá? Para quê? Para que você consiga tomar suas próprias decisões ao fazer as suas otimizações. Então, vamos lá, pessoal. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilha, dá um joinha aí, isso ajuda, tá? E vamos começar então. Ponto. Pessoal, estamos aqui com o nosso robô SETS Pro 2024, tá? Eu tô aqui na parte de otimização, de backtest, porque fica mais fácil para mim visualizar e mostrar para vocês os detalhes, tá? Nós não vamos ficar rodando backtest aqui com a finalidade de lucro, nada disso. Eu vou mostrar para vocês detalhes, eu vou explicar para vocês detalhes dos parâmetros que vão fazer uma diferença para você quando você estiver otimizando, tudo bem? Vamos lá, pessoal, estamos aqui nos parâmetros de entrada, tá bom? Quem já possui esse robô ou quem já fez o teste desse robô já viu o volume de parâmetros que ele tem. Só que aqui nesse vídeo eu quero mostrar para você os principais parâmetros que você pode aprender a manusear para que você consiga melhores resultados, tá? Isso aqui é independente do modo FIMAT, tá? É independente, mas é importante você aprender. Então, se você tiver aqui com o nosso SETS Pro, eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar pré-definidos, tá? Aqui ele vem com os parâmetros assim, tá? Inclusive vem sem e-mail, vem nada. Então, teoricamente e na prática, você precisa ter ele instalado aí para você fazer o teste que eu mostro aqui para você, que eu vou detalhar às vezes os parâmetros que você quer testar aí, né? Então, se você for testar, você precisa ter o SETS Pro instalado. Aqui embaixo tem um link para você fazer download, fazer a instalação do SETS Pro completo. Você pode instalar ele na corretora que você quiser, como você quiser, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu já tenho o SETS Pro instalado, beleza? E agora eu vou começar a falar para você os parâmetros que eu preciso e é de extrema importância. Um deles, inicialmente, é o e-mail aqui que eu preciso colocar o meu e-mail. Ponto final. Isso aqui não tem como, então você coloca o seu e-mail e coloca o meu. Outros parâmetros básicos que você pode alterar se chama Magic Number, esse aqui você já conhece. Magic Number nada mais é do que um parâmetro que o robô utiliza para fazer controle das operações que ele está negociando. Por exemplo, eu coloco um robô no gráfico do EURUSD. Então eu preciso ter uma marcação que aquele robô que está no gráfico do EURUSD é controlado por esse robô SETS Pro que eu arrastei para o gráfico. Então aqui eu tenho uma numeração. Por padrão ele vai 20 20, mas você pode pegar e colocar 21 21, você pode colocar simplesmente 1 ou 2 ou 3, que seja. É uma sequência numérica que você define. É número, tá? Vai de 1 a 10 mil, aí você escolhe 20 mil. Você escolhe o número e coloca aqui para o seu controle, tá bom? A questão de ativar comentário aqui, exclusivo, ordem única, é no caso de você estar fazendo negociações com operações que vão abrir uma única operação, então você pode mudar o comentário aqui. Então, se você setar isso aqui para true, você vem aqui e preenche um comentário que você quiser. Isso aqui são parâmetros muito básicos que normalmente você nem vai utilizar isso, tá? Mas quem me pediu isso aqui na época foi por causa de uso em mesas proprietárias, tá? Ok? Beleza. Remover comentário é que se eu quiser tirar o comentário que o SETS Pro tem nas operações, eu posso clicar aqui para false e ele vai tirar, tá bom? Ele vai abrir as operações sem comentário, mas como ele vai padrão true, então ele vai com comentário normal, beleza? Remover vai false, quer dizer, isso. Se você colocar true, ele vai remover, tá bom? Beleza. Essa parte de valor, corretagem, emolumento, imposto de renda, isso aqui é usado na B3, tá? Para negociações na B3, eu não vou entrar em detalhe agora, porque isso aqui são parâmetros que não vai ajudar muito nesse momento aqui agora, tá?
Modo trader ativo de extrema importância, por padrão ele vai ativo. O que é isso aqui? Vamos supor que você tem um robô trabalhando no gráfico, ok? Em determinado momento você fala assim, Flávio, eu quero parar esse robô, eu quero só que ele resolva aquele ciclo e não abra mais operações. Mas enquanto ele estiver naquele ciclo, ele vai continuar abrindo operação até resolver. Mas depois que ele resolver, eu não quero mais abrir operação. Então, modo trade true, se eu mudo ele para falso, significa que assim que ele resolve um ciclo, ele não vai abrir novas operações. Beleza? Parar a negociação imediatamente. Beleza, esse aqui é um parâmetro bem objetivo. Se você setar ele para true, ele não vai abrir operação a partir daquele momento. Mesmo que ele está no meio do ciclo, se ele está no ciclo com 3 operações abertas e você mudou parar a negociação imediatamente, ele parou, não vai abrir mais operação ali. Ele vai no máximo resolver as que já tem em aberto, ok? Beleza. Modo de negociação, pessoal. Isso aqui eu estou passando para vocês porque é de extrema importância. Esse modo de negociação é muito importante você entender que o nosso robô Sets Pro 2024 ele tem os modos de negociação que você pode utilizar. Deixa eu rolar isso aqui para cima só para a gente ficar melhor a visualização aqui. Então você tem aqui, ó, você tem o modo padrão, tem vários modos de negociação aqui, inclusive a Fimate aqui que nós criamos, e é fantástica, ok? Mas como eu controlo isso? Então é muito importante você ver o seguinte: se você escolhe, por exemplo, um modo de negociação padrão que seja diferente do modo padrão, vamos supor que você escolhe o modo de negociação cruzamento de duas médias, por exemplo. Se você rolar os parâmetros para baixo aqui, ó, você vai chegar na parte referente aos indicadores, tá? Aqui, ó, vai chegar, ó. Cadê? Aqui chegou. Configuração aqui, ó. Aqui começa a Fimate, tá? Eu trouxe ela primeiro porque para mim ela é a melhor modo de negociação que nós temos nesse robô. Mas logo aqui abaixo você tem configuração SAM, configuração parabólica, configuração cruzamento de duas médias, tá? Então aqui você tem a configuração referente a cruzamento de duas médias que você escolheu. Então aqui você pode definir a média maior, a média menor, e você pode escolher parâmetros que você quer em cada uma das médias. Por exemplo, eu tenho duas médias, cruzamento de média, então eu posso configurar aqui. Da mesma forma que você tem outros indicadores aqui, como média móvel simples, túnel de Vegas, ponto pivô, configurações de padrões harmônicos e tudo está aqui, ó. Tá? Então é isso que você tem que entender. Se você seleciona aqui em cima um modo de negociação X, você rola lá para baixo para você fazer a configuração. Por exemplo, padrões harmônicos, eu tenho que ir lá embaixo e selecionar na parte de padrões harmônicos o que eu quero configurar, beleza? É isso que você entende aqui, tá? Distância entre ciclos, ele vem 300 por padrão, mas eu mesmo não utilizo, que significa o quê? Uma vez que ele fecha um ciclo, quando eu falo ciclo no robô Sets Pro, significa que são todas as ordens serem fechadas. Como ele trabalha fazendo preço médio, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 operações em aberto. E se ele tiver essas 5 operações em aberto, quando ele fecha todas essas operações, eu considero um ciclo. E assim que ele fecha esse ciclo, esse parâmetro de distância, esse ciclo, se ele tiver 300, ele exige que ele esteja, que para você abrir uma nova operação, ele tem que estar distante, tanto no sentido da alta ou da baixa, de pelo menos 300 pontos. Tá? Para isso que serve esse parâmetro aqui, tá bom? Distância na tendência. Também a mesma coisa, isso aqui eu não vou entrar em detalhe agora, tá? Porque isso aqui foi criado há uns tempos atrás e eu mesmo nunca usei, então eu não vejo necessidade desse parâmetro aqui nesse momento aqui. Por quê? Porque esse distância entre ciclos já resolve e já faz o que precisa, tá bom? Quantidade de ordens diária, a gente limita, isso aqui é o seguinte, vamos supor que ele abriu 100 operações dentro do dia, ele não vai abrir mais operação, tá? Então aqui você limita a quantidade de ordem diária, tá bom? Limite de negociação diária, que são operações que foram fechadas. Então, uma vez que negociou ali dentro e fechou 20 operações, então também ele não vai abrir mais operação aqui. Esses dois parâmetros são diferentes, tá? São diferentes, tá? Só fazem função diferente. Mas eu também não utilizo. Normalmente eu deixo 20 ou deixo 100 aqui, tá bom? Você deve estar se perguntando, mas por que tem parâmetro que hoje você não usa? Porque, na verdade, esse robô aqui ele surgiu lá atrás, por volta de 2022, se eu não me engano, 2020 ou 2022, tá? Não me lembro, não me recordo a data exata, mas depois eu olho. E na época a gente criou esses parâmetros provenientes do nosso robô Scalp, que existe desde 2014. E esses parâmetros, ao longo do tempo, alguns foram parâmetros que ficaram obsoletos,
tá? E nós não removemos porque talvez pode ter algum cliente ainda que utilize, então nós deixamos ele. Mas para você que está aqui hoje na versão 2024, você não precisa se preocupar com isso, tá? Aí você fala, mas a versão 2024 você podia ter tirado. Aí é que tá, porque na verdade eu tenho cliente que tem a versão 2020, antiga do Setos Pro, e agora ele assinou 2024 porque ele quer também configurar os setups que ele já tinha antes aqui. Então por isso que eu tenho que deixar os parâmetros, tá bom? Limitar a um ciclo por dia. Se eu marcar isso aqui verdadeiro, ele vai fazer um ciclo só por dia, seja de uma operação, seja de 10 operações. Ciclo é o que eu falo, como ele trabalha com preço médio, então quando você trabalha com preço médio, você pode ter uma operação ou 10 operações em aberto. Então quando ele fecha essa operação ou as operações, ele completa um ciclo. Se ele completou um ciclo aqui, ele não vai abrir mais operação naquele dia. Então isso aqui é o limitar um ciclo ao dia. Se deixar ativo, fica limitado a um ciclo, tá bom? Beleza. Agora nós vamos falar uma coisa importante sobre lote, tá? Lote. Muita gente é preocupada com incremento de lote. Ah, porque eu quero um backtest com incremento de lote. Porque na verdade a pessoa gosta de rodar um backtest e ver um lucro crescendo ao longo de 1, 2, 3 anos. Beleza, até aí nada contra. Mas na vida real, se você usar um lote fixo, depois que você otimiza, você otimizou o setup, aí você fala, agora eu quero deixar meu lote fixo, você pode deixar o lote fixo. Quando você muda o lote fixo, você não está desconfigurando o seu setup. Você vai usar o seu setup que você escolheu, só que você está abrindo mão do incremento de lote. Então o incremento de lote, ele é algo que você tem que saber usar. Tá? Então nós temos alguns aqui que eu vou mostrar. Nós temos esse bloco inicial aqui, ó, que é um incremento automático, onde ele aumenta o lote com base no saldo disponível. Se você setar ele para verdadeiro aqui e o calcular lote aqui, esses dois andam junto, tá? Então se você setou ele aqui para true, você vai definir um valor para que dentro desse valor você utilize o menor lote que essa conta permite. Então normalmente as contas de Forex você abre lote de 0.01. Então se eu coloco aqui, por exemplo, $1.000, significa que para cada $1.000 eu vou abrir um lote de 0.01. Só que agora vem um ponto importante que você precisa entender. Se você estiver fazendo incremento de lote, que para cada $1.000 ele abre um lote de 0.01, então você tem que zerar essas outras aqui, ó, tá? Por que você tem que zerar? Porque senão ele vai começar a incrementar também com base no seu saldo mínimo de lucro. Então, nesse caso aqui, ó, você pode até deixar 1.000 aqui mesmo, não tem problema, que seria o quê? Saldo mínimo de lucro para aumentar o lote. Significa que eu comecei com $1.000, eu tive um lucro, por exemplo, de $100 e para cada $100 eu quero incrementar 0.01. Então isso aqui tem que tomar cuidado, porque senão ele vai chegar a um ponto e vai incrementar muito, porque de $1.000 para você ganhar 100 é fácil. De 1.100 para ganhar mais 100 é mais fácil ainda. E de repente você já está com sua conta com $2.000 e você ainda está usando o incremento de 0.01 para cada $100 de lucro. E isso vai virando uma bola de neve ali, que é bom para os lucros, mas se torna arriscado. Então você precisa tomar cuidado com isso aqui, tá bom? Então nós temos esse bloco inicial que eu mostrei aqui para você, que é referente a um tipo de incremento. Essa parte aqui eu vou pular isso aqui, porque nesse momento aqui não é necessário para você saber o que é isso aqui, tá? Que é reiniciar o incremento automático, mas isso aqui é desnecessário agora. E nós vamos passar para a configuração de lote dinâmico padrão, tá? Que é um lote dinâmico já antigo que a gente tem, que uma vez que você seta ele para verdadeiro, tá? Você tem que pôr um percentual que você quer fazer o cálculo sobre o saldo da sua conta. Então, por exemplo, se eu tenho uma conta de $1.000, aqui, presta atenção, $1.000 vezes 0.004%, eu vou abrir uma ordem de 0.04, beleza? Então isso é importante você ver. Então esse percentual aqui é que vai fazer o incremento. Então esse aqui também ele funciona com base nesse aqui, ó. Ativar, ó, lote inicial dinâmico verdadeiro. Se você tiver verdadeiro isso aqui, ele vai usar esse percentual aqui. Se ele tiver falso, significa que está desligado, então ele não usa nada, tá? Aqui é lote inicial, muito simples, tá? Que é o que? Eu não estou usando incremento de lote, eu quero pôr um lote fixo aqui no meu setup. Então você pega aqui e coloca 0.10, esse é um lote fixo. Ele sempre vai começar
o ciclo com o lote inicial de 0,10. Por quê? Porque eu estou falso aqui e também eu posso estar falso aqui. Ó. Se eu tiver tudo falso aqui, ó, tá? Se tiver tudo falso aqui, significa que eu uso o lote inicial fixo. Se eu uso o lote inicial fixo, ele sempre vai abrir a operação com 0,010. E aqui tem as configurações básicas de mínimo volume de entrada inicial, tá? Que é o quê? Qual o menor lote eu quero para a entrada inicial? Você pode estipular, você fala assim, ó, minha menor entrada é 0,10, por exemplo. Qual é o máximo volume da entrada inicial? Olha, minha entrada inicial nunca vai passar de 0,9, por exemplo. E o máximo de ordem do volume e retração? Olha, máximo volume e ordem de retração. Significa que a minha ordem de retração eu nunca quero que seja maior do que 4, por exemplo, 4.0. Então você faz esse tipo de configuração aqui que vai fazer segurança no seu setup. Tá? Então você tem como limitar isso tudo, tá bom? Definir dinamicamente máximo volume e ordem de retração? Sim, você pode marcar verdadeiro e aí o lote máximo é quantas vezes o lote inicial. Vamos supor que você usa um lote de 0.01. Se você pegar 0.01 vezes 15 que está aqui, então significa que o meu lote máximo para o lote 0.01 é 0.15. Mas se você, por exemplo, tiver um lote de 0.90, vamos supor que você abre um lote inicial de 0.90. Aí você fala 0.90 vezes 15. Aí você pode abrir um lote de 13.5. Então isso aqui, pessoal, essa configuração aqui de definir dinamicamente máximo volume de ordem de retração significa que é o lote máximo nas ordens de retração que você permite. Então você pode pôr 15 vezes, pode pôr 10 vezes, pode pôr 30 vezes, que é 30 vezes o volume inicial que você definiu tanto no lote fixo ou no seu lote dinâmico, tá bom? Bom, vamos lá. Esses outros parâmetros aqui são parâmetros simples, que é habilitar Blue e habilitar Sell, que são, eu quero habilitar ordens de compra e ordens de Sell. Eu também quero ativar simultaneamente. Então, se eu mudar isso aqui, ó, então eu estou operando compra e venda e permito operações de compra e venda junto. Significa que se eu tiver uma operação de compra em andamento, mas eu recebi um sinal de operação de venda, eu também vou poder fazer operações de venda também. Tá bom? Isso é importante. Tá? Eu quero só operação de venda, então você desabilita as compras. Eu quero só operação de compra e eu não quero venda, então você desabilita, porque uma vez desabilitado não vai ter operações para o sentido que você desabilitou, tá bom? E aqui tem outros parâmetros, ativar spread máximo, é importante também às vezes dependendo da sua estratégia, porque você não quer abrir a operação quando o mercado está com o spread alto, né? Tem hora que o spread está 200 pontos, aí você não vai querer, então você pode limitar também, tá? Vamos lá, pessoal, aqui começa uma parte interessante para você, tá? Não vou entrar em detalhe de ordem única, porque eu não uso ordem única. Eu tenho 1 ou 2 clientes aqui que preferem ordem única, eu não sei que tipo de configuração que eles fazem, então por isso que tem isso aqui. Tá? Então você tem a opção de desligar o preço médio, e aí sim eles usam o fator de multiplicação da operação única. Tá? Mas eu não vou entrar em detalhe nisso. Vamos pular para a configuração de preço médio. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para quem já conhece a FX Trade, o nosso forte são robôs que fazem preço médio. Só que para você fazer preço médio, é importante você entender que você não pode fazer simplesmente preço médio aleatório. Significa que, eu abri uma operação no preço tal, então dali por diante distanciou, já vou fazendo outras operações de preço médio. Não, isso assim não funciona. Então você precisa ter condições de configurar. Muitas dessas configurações você só consegue nas otimizações. Só que aqui agora eu vou te detalhar o que o Sets Pro tem que pode te ajudar, ok? Então vamos lá, pessoal. Veja que o Sets Pro, quando você tem ele aqui habilitado o preço médio, você vai trabalhar com etapa 1, que eu vou detalhar para você etapa 1, e o que eu detalhar para etapa 1 é válido para etapa 2, etapa 3, etapa 4, e etapa 5 e etapa 6. O que é isso de etapa? Flávio, eu não estou entendendo isso, então eu vou te explicar melhor o que seriam essas etapas. Nós criamos etapas porque você pode determinar uma quantidade mínima de pontos para que você considere dentro
dessa etapa X que você está em uso. Por exemplo, a primeira etapa. Eu considero que a minha primeira etapa aqui é tudo que estiver dentro de 3.200 pontos. O que é isso? Lá? É aqui, ó. Eu venho aqui, vou pegar um desenho aqui só para a gente desenhar rapidinho. Um minuto. Vamos supor aqui, pessoal, que eu tenho isso aqui, ó. Eu não sou bom de desenho, mas vai ficar claro para você entender, tá? Vamos supor que esse quadrado aqui seja a minha etapa 1. Etapa 1. E o que eu vou fazer nessa etapa 1? Nessa etapa 1, por exemplo, eu considero que ela seja 3.200 pontos. Então, se você pega aqui, ó, significa que, eu vou pintar de vermelho agora, tudo que estiver aqui dentro, ó, eu considero 3.200 pontos. Então eu sei que esse período aqui dentro, aqui, ó, essa etapa, tá? Essa etapa são preços. Se você pegar lá o mercado tem as velhinhas descendo aqui de vermelha, por exemplo, vamos supor que o preço está caindo. Aí está caindo, aí de repente você tem uma velhinha, né? Aí você tem uma velhinha verde aqui subindo. E você tem aqui, ó, as etapas. E nesse ponto aqui, por exemplo, ó, nesse ponto em vermelho aqui, ó, na etapa 1, você abriu uma operação aqui de 0,10, por exemplo. Você veio aqui e abriu 0,10, 0,10. Então eu sei que nessa etapa você abriu. E aqui embaixo ele vai começar a abrir novas ordens de retração aqui. Isso que eu estou falando para você significa que o preço ainda está dentro da etapa 1. Então a etapa 1 é essa parte aqui que eu estou mostrando para você. Aí o preço subiu, aí de repente o preço cai aqui, e de repente o preço cai aqui para baixo, e aí vem. Então essa etapa 1 é isso aqui. Agora daqui para baixo já seria etapa 2, tá vendo? Ó, daqui para baixo aqui, ó, isso aqui seria a etapa 2. O que é a etapa 2? Já seria esse bloco aqui, ó, mais 2.200. Então eu considero aqui, por exemplo, que essa parte aqui, ó, essa partezinha aqui nova aqui, ó, é 2.200 pontos, 2.200 pontos. Então isso são as etapas. E aqui você tem o que? Você tem aqui, ó, a etapa 2. E aí a coisa acontece aqui para baixo da mesma forma. O preço continua caindo, você vai entrando na etapa 3. Se precisar o preço caindo, você vai entrando na etapa 4. Tá vendo aqui, ó? São etapas, tá? São etapas. Conforme o mercado vai se movimentando, eu vou entrando na etapa. Então eu passo pela etapa 1, pela etapa 2 e aí vem. Agora, para que eu consiga usar isso, eu tenho configurações que você precisa entender, tá? Então vamos lá, vou pegar aqui, ó. Veja que nós temos etapa 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós temos 6 etapas. O que eu vou te explicar aqui agora é válido para todas as etapas, tá? Então vamos lá, eu estou usando preço médio, eu resolvi, por exemplo, deixar padrão 1 multiplica, tá? Porém, eu quero fazer uma configuração mais específica, que aí você faz e otimiza para você saber onde você quer chegar. Então eu vou pegar a minha etapa 1 aqui e determinei que a minha etapa 1 é 3.200. Eu posso mudar? Claro que pode. Você pode falar assim que a sua etapa 1 é 5.000 pontos. Você pode fazer isso. Ah, a sua etapa 1 é 1.800, 1.900 pontos. Ah, a minha etapa 1 eu considero que é 1.000 pontos. Você define isso. Tá? Você vai estar colocando uma quantidade de pontos que define a sua etapa. E esse parâmetro que eu estou te falando, você tem ele na etapa 2, você tem ele na etapa 3 e tudo mais. Aqui, ó. Só olhar aqui, ó. Tudo que eu estou te explicando aqui, ó, tem tudo. Ó. Toda etapa tem isso. Tá bom? Então vamos lá voltar na etapa 1. Então eu determinei a quantidade de pontos que representa a minha etapa 1. Agora, qual a distância mínima dentro da etapa 1 eu quero de pontos para que eu abra uma ordem de retração? Porque tem a diferença do tamanho do meu bloco da etapa 1 com a distância retração entre as ordens dentro da etapa 1. Então aqui eu posso, por exemplo, falar assim, ó, dentro da minha etapa 1 eu considero pelo menos 250 pontos. A cada 250 pontos eu vou abrir uma operação. Ok? Esse tipo de simulação é bom você fazer uma a cada tique para você aprender e depois você faz somente abertura de preço.
Então, nesse caso aqui, eu defini que a minha etapa 1 tem 1000 pontos e dentro da minha etapa 1, eu quero que a minha ordem, distância, retração seja de a cada 250 pontos. Então, significa que a cada 250 pontos eu vou abrir operações de ordem e retração fazendo o preço médio dentro da etapa 1. Ok? Então, isso que eu estou te mostrando te dá uma flexibilidade, porque eu tenho etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5 e 6. Tá? Então, eu defini. Etapa 1, fatores, soma, multiplicação. Significa que eu quero substituir na minha etapa 1 o meu padrão de multiplicação que está aqui ou não. Se você falar para mim, não, Flávio, eu só uso multiplicação em todos, então você vai deixar aqui, ó, indefinido fator. Mas se você falar para mim que, olha, eu uso multiplicação como padrão, mas dentro da etapa 1 eu quero usar, por exemplo, o exclusivo. Ou eu quero usar o incremento base inicial, que significa o quê? Quando você põe incremento com base no lote inicial, significa que ele vai fazer somas com base no lote inicial. Vamos supor que você começou com 0,10, então na segunda operação ele abriria 0,20, na terceira 0,30, na quarta 0,40 e aí sucessivamente. Se você escolhe, por exemplo, uma soma e você tem que pôr um parâmetro, aí você tem que vir aqui embaixo, ó. Ah, eu quero usar o soma nesse primeiro, mas qual é a soma? Ah, se eu estou abrindo uma operação de 0,10, então eu quero somar 0,05, por exemplo. Então, dentro da primeira etapa, eu estou definindo esses parâmetros aqui. Isso aqui só é válido dentro da primeira etapa, não é válido na segunda, porque a segunda você vai ter que configurar. Ok? Então isso aqui é importante. Então vamos supor aqui, ó, percorrer máximo de ponto. Deixei 1000. Distância, ordem e retração. A cada 250 pontos eu quero abrir uma operação. Fator, soma, multiplicação. Ah, eu quero deixar indefinido mesmo, porque eu vou utilizar uma multiplicação aqui em cima, beleza? Fator, incremento, lote. Como você está usando o multiplica aqui em cima, você tem que pôr um fator de multiplicação. Que aí pode ser 1.0, 1.01, 1.02, 1.03, aí você põe o que você quiser. Ah, eu quero colocar 1.05, ou você colocar, eu quero 1.5, eu quero 1.8, 1.9. Não, Flávio, aqui eu quero colocar 2.0. Eu sou mais agressivo, eu gosto de martingale forte. E aí você define, tá? Então você vai definir aqui, ok? Com base na multiplicação que você escolheu aqui. Então, com base na multiplicação, você definiu o fator de incremento, que seria uma multiplicação de 2.0. Aqui é importante, máximo de trade. Quantas operações você quer na etapa 1? Olha, eu vou permitir no máximo 3. Eu vou permitir no máximo 2. Eu vou permitir até 5. Por que eu estou falando isso? Aí você fala para mim, Flávio, mas você definiu só 1000 aqui e 250. Beleza, mas eu posso colocar 1000 pontos aqui, que é o tamanho da etapa 1, definir a distância retração de 250 pontos, definir o fator de multiplicação, porque eu estou usando a multiplicação aqui em cima, então eu coloco 2.0. O máximo de trade eu posso pôr 2. Então significa que eu só vou abrir 2 operações nessa primeira etapa. Então eu limitei, ok? Etapa número 1, definir lote fixo aqui. Se você colocasse, eu quero, aqui vai ser, eu quero ativar o seguinte, na minha etapa 1, o lote fixo vai ser de 0.05. Você pode definir um lote que vai ser respeitado dentro da sua etapa 1. Dentro da etapa 1. Quando chegar na etapa 2, você vai ter que ter a configuração da etapa 2 aqui embaixo. Quando chegar na 3, a 3 e aí sucessivamente. Então, aqui você está vendo, se você definir lote fixo nesse bloco, você tem que definir um lote aqui. Senão você pode deixar 0 mesmo, tranquilo. E agora vem um parâmetro de extrema importância. Você quer que as suas operações sejam abertas exatamente a cada 250 pontos? Se sim, então você significa que você não vai fazer negociação somente nas mudanças de candle. Se você não vai fazer negociações somente nas mudanças de candle, então você vai ter que deixar falso. Mas se você chegar para mim e falar assim, Flávio, não. A minha distância mínima de ordem de retração é 250 pontos, mas eu só quero que abra a operação nas viradas de candle, então você tem que vir aqui e colocar aqui, preço médio somente na mudança de vela. Então significa que ele só vai fazer operações de preço médio nas mudanças de candle, ok? Então isso que eu acabei de explicar aqui para você agora é somente etapa 1. Eu não vou dizer isso tudo aqui novamente da etapa 2, etapa 3, porque é igual. É igual.
Se tiver com dúvida, volta esse vídeo um pouquinho, entenda, faça um backtest no Akada TIC, que você vai ver mais ali os detalhes, tá? Para você entender. Depois você faz um teste de forma de abertura de preço, para você entender quando eu falo que seria somente preço na mudança de candle. Então isso aqui que eu acabei de detalhar para você é somente sobre a questão do preço médio da etapa 1. Você aprendeu a fazer isso que eu te ensinei aqui na etapa 1, você vai dar conta de configurar a etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5 e etapa 6. Tá bom? Então isso aqui é o que resume o nosso preço médio do robô SETS Pro 2024. Lembrando, observa aqui, ó, é igual, pessoal, é igual. O que eu te expliquei aqui, tem tudo aqui, ó. Tá vendo? Tem Max Trade aqui na etapa 2, tem Max Trade na etapa 3, tá vendo? Tem tudo. Você pode definir aqui o fator, ó, como aqui eu estou usando a multiplicação, então eu estou indefinido para todos. Mas se você quiser, por exemplo, falar assim, não, Flávio, aqui na etapa 1 eu quero incremento com base no lote inicial, só que aqui mesmo nessa aqui eu quero o exclusivo e aqui embaixo eu quero o multiplica. Então você pode fazer isso aqui também. Tá bom? Isso é importante para você entender, tá bom? Mas a regra é a mesma. O que eu te expliquei na etapa 1, você pode aplicar na 2, na 3, na 4, na 5 e na 6. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos seguir aqui para você entender. Máxima quantidade de ordem sell. Eu posso limitar quantas operações máximas eu quero para preço médio. Eu quero 5, eu quero 8, eu quero 10. Você define aqui. Tanto para sell quanto para compra, operações de venda quanto para compra. Então você define a quantidade de ordens de retração que você quer. Isso é importante porque você vai ter segurança ao configurar a sua estratégia, ok? Bom, pessoal, agora esse parâmetro que eu vou mostrar para você aqui, ó, presta atenção, tem um parâmetro aqui, ó, fator adicional, não vou considerar porque isso aqui futuramente vai até sair. Eu não uso, nunca usei. Como disse, criei no passado porque alguém deu uma sugestão, mas no passado a gente aceitava algumas sugestões, mas depois a gente foi vendo que ficava complicado, porque muita gente dá uma sugestão que depois nem eles usam. Então isso aqui provavelmente são parâmetros que vão ser removidos, tá? Bom, agora eu vou falar de um parâmetro importante que ele faz muito sentido, tá? Ele é um parâmetro que você vai usar muito quando você fizer otimização usando somente a abertura de preço. Significa que negociar somente um novo candle, ele vai olhar tanto compras quanto venda, tá? Tanto aberturas de ordem quanto fechamentos de ordem. Então aqui, se você estiver fazendo otimização somente abertura de preço, sempre deixe true. Se você é uma pessoa que, eu faço otimização no Akada TIC porque eu escolhi, então você vai e deixe falso, beleza? Bom, agora nós vamos entrar na parte que é referente a take profit, tá? Eu vou dar uma resumida aqui, porque são parâmetros que são bem explicativos, mas talvez pode estar com dúvida aí e você acaba, né, travando nessas configurações. Então aqui nessa parte de fechamento, veja, ele começa aqui, ó, tá? Aqui ele começa e ele termina aqui embaixo aqui, ó, tá? Cadê? Aqui, ó. Ele vem acabando aqui, ó. Tudo fechamento de ordem aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, isso tudo aqui que você estiver vendo é fechamento de ordem. Pronto, acabou. Então, aqui para cima é tudo controle de fechamento de operação. Então, nós vamos aqui agora que eu vou te detalhar eu vou falar alguns detalhes para você, tá? Não dá para falar de todos, mas eu vou encurtar aqui. Aqui você define um take profit padrão, tá? Esse aqui é um take profit básico, que é o quê? Abrir uma operação, ele vai considerar 300 pontos. Ah, mas 300 pontos para mim é muito. Então você coloca o que você quiser. Coloca 100, coloca 50, coloca 20, coloca o que você quiser aqui, ó. Coloca 400, tá? Então aqui você define um profit normal. Eu tenho opções de fazer fechamento com profit menor desde que eu siga algumas regras. Por exemplo, ativar profit max rebaixamento. Significa que a partir do momento que o meu rebaixamento está 10%, o meu profit é só 50 pontos. Porque eu não quero me arriscar mais. Já chegou em 10, às vezes o preço volta, eu não quero andar 400 pontos. Com 50 tá bom demais. Então isso aqui define isso. Aqui você pode pôr o rebaixamento que você quer, pode pôr 5, 6, pode pôr 10, põe o que você quiser aqui e ele vai respeitar esse profit aqui, tá? Ativar profit max order significa que a partir do momento que eu tenho uma quantidade X de ordem, aqui ele está falando que a partir de 2 ordens, tá? A partir de 2 ordens ele respeita isso aqui. Mas eu posso falar aqui, ó, a partir de 10 ordens, por exemplo, eu quero um profit de 60 pontos.
desde que ele esteja verdadeiro. Tanto também anterior, que o anterior estava verdadeiro, então ele respeita isso aqui. Está verdadeiro, ele respeita essa parte aqui. A diferença é que uma fala de percentual rebaixamento da conta, enquanto o outro fala quantidades de ordens que estão em negociação. Tá? Ativar profit individual, se eu ativar isso aqui, significa que eu vou exigir uma quantidade mínima de operação. Ó, se eu tiver já com 10 operações em aberto, eu quero sim fechar ordens, as últimas que já estiverem dando lucro, quando atingir 100 pontos, por exemplo. Então, se meu preço caiu, eu estou comprando, o preço cai, juntou 10 ordens de compra em aberto, mas quando começa a voltar o preço, eu quero fazer fechamentos individuais. Você pode definir isso aqui também, tá bom? Ativar lucro dia. Nesse bloco aqui você define uma quantidade X de lucro por dia, tá? Uma vez que você seta aqui, ó, como verdadeiro, você define o lucro no dia em percentual. Se for percentual, você digita um percentual. Se você colocar em falso, você está falando valor, tá? Então isso aqui, ó, ativar lucro dia, sim. Definir lucro em dia percentual? Não, eu quero valor. Então você vem cá e digita o valor que você quer aqui, beleza? Dessa forma. Da mesma forma que tem o diário, você tem o lucro mensal, mesma coisinha, eu vou abreviar isso aqui, porque é igual, tá vendo? Essa explicação que eu te fiz aqui, ó, é igual, ó. Uma vez que você ativa, você quer o lucro em percentual ou valor, e aí você digita o valor ou percentual. A mesma coisa do anual, a mesma coisa do lucro máximo da estratégia. Por exemplo, eu ativei agora no setup do Sets Pro, e eu quero, quando ele bater 100%, parou. Eu não quero mais setup, porque eu vou gerar outro. Aí você fala aqui, ó, verdadeiro, tá? Definir aqui limite de ganho em percentual, verdadeiro, eu quero 100%. Então, quando chega em 100%, ele realiza esse lucro e não abre mais operações. Tudo isso aqui são limites, tá? Lucro diário, se ele atingiu o lucro, ele não abre uma operação. Lucro mensal, se você definiu e ele atingiu o lucro mensal, ele também não vai abrir mais operação. E definir lucro anual também é a mesma coisa, e o lucro máximo também. Fechamento parcial significa que, ó, uma vez que está verdadeiro aqui, ó, você pode definir, ativar fechamento parcial por rebaixamento, significa que quanto de rebaixamento eu tenho? Ah, eu estou com 10%, com 15%, você pode definir, ou você pode chegar e falar assim, ó, quero deixar zero. Fechamento parcial para mim é desde a primeira ordem. Beleza, então uma vez que está ativo aqui, basta você definir a quantidade mínima de fechamento de ordem, você precisa de pelo menos 2 operações, e qual o profit que você quer. Ah, eu quero um profit de 120 pontos, por exemplo, que seria o quê? Fechamento parcial é a última operação do preço médio começou a dar lucro, o lucro dela é usado para fechar a primeira. Então ele vai fazendo um fechamento desta forma aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui para você ver. Vamos supor que você tem aqui, ó, uma ordem, 2 ordens, 3 ordens, 4 ordens, 5 ordens, 6 ordens. Vamos supor que essa primeira operação aqui é de 0,10 e vamos supor que essa última operação aqui é de 0,90. Então, quando essa operação de 0,90 começa a dar lucro aqui, ó, começa a subir um lucro, né? O que ele vai fazer aqui agora? Quando chega nesse ponto aqui assim, ó, se ele tiver que fechar, ele vai fechar essa operação com essa. Então ele vem aqui e realiza o fechamento assim, ó, tá? Ele vem aqui e fecha, ele pega o lucro dessa última operação aqui para fechar essa primeira. E ele vem fazendo isso sucessivamente, tá bom? Então isso é um fechamento parcial. Ativa fechamento, grupamento parcial. Isso aqui é uma coisa mais complexa, mas funciona assim, uma vez que estiver ativo, né? Se você ativar isso aqui, ele vai falar qual é o rebaixamento. Você pode determinar um tipo de rebaixamento para cada tipo de fechamento que você quer. Então significa que, eu quero, quando esse aqui tiver em 15%, por exemplo, eu quero juntar pelo menos 6 operações, tá? Eu preciso ter no mínimo a quantidade mínima de ordem, eu preciso ter no mínimo 6 ordens, no mínimo 6 ordens abertas, e eu quero agrupar de 3 em 3. E quando eu pegar essas 3 ordens, eu quero salvar um lucro para mim, e enquanto isso ele vai pegar essas 3 ordens aqui e vai fechar a primeira. Então seria isso aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Seria aqui, ó, bem simples. Eu tenho uma ordem, 2 ordens, 3 ordens, 4 ordens, 5 ordens, 6 ordens, eu tenho a 7ª ordem, por exemplo. Aí vamos supor que você tem aqui uma ordem de 0,01, por exemplo, 0,01. Aí vou pular aqui um pouquinho, aí vamos supor que essa aqui está 0,08, essa aqui está 0,09 e essa aqui
Tá? Eu saltei os valores só para te mostrar. 0,10. Quando essas três operações aqui, ó, presta atenção. Quando essas três operações aqui começar a dar lucro, tá? Eu vou simplesmente pegar todas elas aqui e salvar o lucro da primeira. Eu vou usar o lucro dela para fechar essa primeira operação aqui, tá? Isso é o que ele faz no grupamento parcial. Aqui embaixo tem o ativar fechamento extra, tudo mais. Vou pular essa parte porque ela é mais complexa, porque o objetivo desse vídeo aqui também não é detalhar tudo, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Então aqui também ele faz algo quase semelhantes, tá? Lembrando que tudo isso aqui são fechamentos parciais, tudo faz extra parcial por ponto, tá vendo? Tudo fechamento. Você pode testar isso tudo aqui no seu backtest, tá? Você pode testar parâmetro a parâmetro no seu backtest. Você pode desabilitar todos os fechamentos e deixar só um ativo para você ver como que funciona, tá bom? Fechamento exclusivo também e tudo mais. Agora, ativar fechamento com base no lucro, você pode definir aqui, ó, valor realizado. Tá? Significa que você tem uma estratégia ali, quando chega a tantos reais ele vai fechar, tá? Lucro percentual também, mesma coisa, tá? E aqui vem uma coisa importante. Você quer usar stop loss nas suas operações? Se ele tiver verdadeiro, você tem que definir uma quantidade de pontos aqui, tá? Se você deixar falso, se você deixar zero aqui, ele entende que você não quer stop loss. Mesmo aqui estando ativo, por estar zero aqui, você não quer. Realizar lucro MetaTrader, uma vez que é ativo isso aqui, ele vai olhar o lucro geral do seu MetaTrader, ele vai olhar o lucro que está no balanço do seu MetaTrader. E aí ele faz o fechamento, tá bom? Essa parte de reduzir DD aqui eu não vou entrar em detalhe agora, porque ela é mais complexa e ela é nova e eu preciso gravar algo mais exclusivo para vocês em breve, tá? Controle da semana também não, DD de semana, depois também esses dois aqui, ó, tanto esse aqui quanto esse. Ainda estamos em teste aqui, é muito bom, mas eu vou ensinar depois como funciona, tá? Aqui você define se você quer fechar todas as operações quando. Então, se uma vez que estiver ativo isso aqui, você quer fechar em um determinado dia do mês, você quer fechar, aqui ó, determinar dia do mês fechar a operação, determinar dia fechar a operação, deixa eu ver esse aqui, o que é isso aqui? Ah, dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, né? Você pode chegar a falar, eu quero que toda sexta-feira às 20 horas feche tudo. Você pode determinar isso. Então aqui você faz uma configuração de fechamento. Cuidado para fazer, tá? Porque se você ativar esses parâmetros de qualquer jeito, você vai se perder neles e depois vai ficar procurando por que a sua operação foi fechada. Então você tem que tomar muito cuidado isso aqui, ó, tá bom? E é bem intuitivo aqui, ó. Ó, dia do mês, que dia do mês? Dia 1, 2, 3, 4, né? Tem os dias do mês aqui para você fazer fechamento. Eu limitei até o dia 28, porque caso você queira fazer um teste, um backtest, você tem que fazer um teste mais válido. E você considera que cada mês só tem 28 dias, né? Porque senão fica o mês tem 28, ou 30, e aí não vai dar certo, tá? Dia fechar operações você define, são dias da semana, e aqui tem o horário para isso. Então, uma vez que você definiu, acabou, tá? E aí, claro, tem o ativar fechamento, mudança de candle, falso ou não, e aí você define aí. Então é importante que isso que eu estou te passando aqui são detalhes que você precisa aprender para que você possa fazer o seu setup e usar da melhor forma possível. Aqui embaixo começa a parte de filtro, então você tem filtro de média de apoio, né, onde você faz as configurações. Não vou entrar em detalhe aqui agora também, porque isso aqui tudo você pode fazer teste em backtest. Lembrando que você já precisa ter o robô instalado, tá? Então aqui você tem tudo certinho. Você tem filtro, tamanho de candle, também você pode estipular aqui, ó. Ah, eu quero ativar e o ponto, determina uma quantidade mínima de pontos, tudo certinho para fazer entradas. Então são filtros, tá? Que você pode testar aí para você ver como funciona. Filtro de RSI, filtro estocástico, filtro MACD, filtro MACD Master. Então você tem, além do filtro MACD que você pode definir no período corrente, você pode ter um MACD Master que você define períodos maiores, por exemplo. H4, diário e tudo mais, ok? Esse ativar fibro no gráfico não vou entrar em detalhe, tá? Outro parâmetro que eu uso bastante é o break-even, tá? Essa é uma configuração padrão já do break-even que funciona muito bem, inclusive no meu setup da Freemate do Sets Pro na 4TC, eu uso o break-even para fazer fechamentos da metade da operação que já está em andamento quando ele atinge o mínimo de pontos necessários, tá?
Tem configuração de trailing stop. Se você ativar aqui, você tem que definir a quantidade mínima de pontos que você quer a distância para que o preço comece para que o take profit comece a ser movido, o stop loss também junto, como uma forma de segurança. É o chamado, eu quero tirar da zona que está perdendo para a zona vencedora. Então, fiz uma compra, o preço começou a subir, eu já trago o meu stop loss para o positivo e se precisar eu fecho já metade do meu break-even aqui, tá bom? Habilitar nível de margem também não é preciso. Aqui você define horários de negociação, tá? Aqui você define dias da semana que você quer fazer negociação. Inclusive, quando eu liberei os 27 pares, o meu setup estava para não abrir dia de quarta nem de sexta. Então, né, o pessoal ficou ansioso porque, cara, meu robô instalei e não funcionou. Por quê? Então, aqui você define isso, tá? Intervalo de dia, se você quiser. Você pode falar assim, eu quero negociar só do dia 1º até o dia 15, também você pode, tá? Aqui vem o limite de capital, isso aqui é muito importante. Vamos supor que você tem uma conta de 20 mil dólares e você fala, não, meu limite de capital é somente 5 mil dólares. Então você vem ativar limite de capital, somar lucro no capital. Você pode somar se quiser ou não. Qual percentual de lucro você quer utilizar do capital? Significa o quê? Eu tenho uma conta de 20 mil, eu já lucrei 5 mil, mas desses 5 mil, quantos por cento você quer somar no seu limite de capital? Então você pode estipular. Por padrão ele vem 100%, mas você pode colocar 60%, você pode pôr 40% e daí por diante, tá? Limite de capital em percentual, se for percentual, você tem que pôr percentual aqui. Mas se o limite de capital for em valor, você põe falso e põe o valor. Ah, minha conta é de 20 mil, mas o meu limite é de 5 mil. Então eu determinei um valor aqui. O resto aqui você não precisa se preocupar, porque o resto é simplesmente coisas que não vai trabalhar nada para você nesse momento. No futuro a gente vai liberar alguns detalhes aqui sobre ativar alerta no MetaTrader e tudo mais, tá? Mas é tranquilo, o que você precisa aprender é isso que eu ensinei para você aqui agora, aqui, tá bom? Outro ponto importante que é de extrema importância, se você gosta de limitar um determinado stop, que não seja o limite de capital, você pode determinar uma quantidade aqui, ó. Eu quero determinar um stop máximo de 30%. Ah, mas eu já estou usando o limite de capital. Beleza, mas eu não quero perder todo o meu limite de capital. Eu tenho uma conta de 20, meu limite de capital é de 5, mas eu quero o quê? Eu quero que o meu drawdown, quando chega em 30%, ele estopa todas as operações do dia, tá? Parar de abrir operações no max dia? Sim, parou, ele já cumpriu a operação, tomou o stop e acabou. Isso aqui está dizendo que quando atingir 30%, ele vai estopar a sua conta e não vai abrir mais a operação. Tá? É um stop de segurança. Eu não uso, mas quem quiser utilizar, tá aqui, tá bom? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Não vou falar de hedge agora, porque confunde, ordem pendular também não. Nesse momento aqui é isso. Lembrando, pessoal, eu dei uma encurtada aqui, mas é um vídeo que você pode assistir com calma e testando, tá? Aqui embaixo aqui agora tem as configurações da FIMAT, que eu já falei para você, tá vendo? Que você pode ajustar. Já gravei outros vídeos falando sobre isso. Então agora, pessoal, é você fazer o que eu mostrei aqui, né? Pratica o que eu mostrei sobre principalmente lote inicial, sobre distâncias, ordem e retração e tudo mais, para que você entenda. Agora é muito importante uma coisa, deixa eu voltar aqui, ó, tá? Tem um parâmetro que eu pulei, mas eu vou falar para você, entrar somente no sinal. Isso aqui é de extrema importância, tá? Significa que se isso aqui tiver falso, ele vai pegar todas as operações que você tem e a cada distância que você configurou aqui, ele vai sair abrindo a operação. Ele vai fazer as operações aqui. Se você tiver que abrir 20 operações, porque as configurações aqui da etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 permite abrir 20 operações, ele vai abrir. Mas se você pega aqui e fala assim, eu só quero abrir no sinal, quando não acontecer um sinal novamente, ele não abre nenhuma operação. Tá? Então mesmo que você aqui no seu preço médio está para 250 pontos, mas só por você ter determinado que você não vai abrir operação fora do sinal, então talvez a primeira ordem às vezes a abrir, você vai estar com a distância de 1.000, 2.000 pontos, tá? Mas você tem que testar e ver o que é bom para você, tá bom? Então pessoal, nesse vídeo aqui agora é um resumo que eu queria passar para você conhecer o poder do CETES Pro e as configurações, tá bom? Qualquer dúvida estamos por aí, um abraço e até mais.